Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra zombou do meu peso durante a gravidez, mas agora que estou saudável, ele diz que ela estava apenas me ensinando amor duro. Olá, meu marido e eu estamos casados há 3 anos e temos um lindo filho de 1 ano. A gravidez não foi exatamente planejada, mas ainda assim queríamos ter nosso filho. Ambos temos boas carreiras, eu trabalho com marketing e ele em desenvolvimento de software. Antes da gravidez, nosso relacionamento era ótimo, ou pelo menos o que você esperaria de um casal normal, sem complicações. Nós nos comunicávamos bem, nos apoiávamos mutuamente e eu sempre sentia que éramos uma equipe. Quando fiquei grávida, ganhei aproximadamente 20 quilos. Meu médico me assegurou que era completamente normal. Eu estava saudável, o bebê estava saudável, e não havia nada com o que me preocupar. Sempre fui relativamente magra, então, embora não amasse a forma como meu corpo estava, tentava me lembrar de que fazia parte do processo. Infelizmente, minha sogra não via as coisas dessa forma. Por volta do 6º mês, ela começou a fazer pequenos comentários sobre o meu peso. Não eram coisas diretas, mas ela sugeria que eu cuidasse do que comia ou recomendava algum chá especial que, segundo ela, era milagroso. Contava histórias de como só havia ganhado 7 quilos durante as gravidezes dela. Tudo porque tinha sido muito disciplinada. Eu estava hormonal, exausta e tentando me manter positiva pelo bebê, então deixei passar. Mas os comentários não pararam, pelo contrário, tornaram-se mais frequentes e menos sutis à medida que a data do parto se aproximava. Ela me comparava com outras mulheres que recuperavam a forma rapidamente ou mencionava o quanto meu marido tinha sorte de ter uma mãe tão atraente e em forma. Era estranho, porque nenhum filho deveria se importar com isso, a menos que bem vocês sabem. Depois que nosso filho nasceu, tive alguns problemas que não esperava, como depressão pós-parto. Não ajudava que eu passasse noites sem dormir, lidando com o esgotamento de ter o primeiro filho e o sentimento de estar sobrecarregada com tudo. Parecia que eu não conseguia respirar nem por um segundo. Voltei ao trabalho depois da licença maternidade ainda com uns 14 quilos do peso da gravidez. Era difícil encontrar tempo para mim entre o trabalho e cuidar do nosso filho. Fazia o melhor que podia, mas sempre sentia que não era suficiente. Então chegou o primeiro aniversário do nosso filho no mês passado. Era para ser um dia tranquilo, uma oportunidade de colocar o papo em dia com todos depois de um ano tão exaustivo, mas como sempre, minha sogra tinha que transformar isso em algo horrível, simplesmente porque não entende o que é ter limites. A festa foi no nosso jardim e convidamos familiares e amigos próximos. Todos estavam se divertindo até que minha sogra decidiu me colocar no centro das atenções da pior forma possível. Começou com alguns comentários casuais, como o fato de que algumas mulheres se descuidam depois de ter filhos e que o marido também precisa que a esposa esteja o mais atraente possível para ele. Comecei a sentir meu rosto esquentar. Depois ela deu um passo a mais, pegou o celular e começou a mostrar fotos antigas dela, especificamente imagens tiradas uma semana depois de ela ter dado à luz ao meu marido. Orgulhosamente, ela apontava como estava magra e em forma, comparando em voz alta com como as coisas eram agora para algumas mulheres. Ela fez questão de que todos na sala entendessem exatamente a que estava se referindo. Embora eu já estivesse acostumada com a minha sogra, o pior foi o meu marido, que simplesmente ficou sentado. Não disse uma palavra, não me defendeu e nem pediu para a mãe parar. Apenas olhava para o prato, como se nada estivesse acontecendo. Quando confrontei naquela noite, ele me disse que eu era muito sensível e que sua mãe só estava tentando ajudar. Aquela conversa abriu meus olhos para algo que eu vinha tentando ignorar havia meses. Meu marido vinha se afastando de mim desde que nosso filho nasceu. Os gestos de carinho se tornaram raros, quando aconteciam, pareciam forçados, como se ele estivesse apenas cumprindo uma rotina. Ele passava cada vez mais tempo no trabalho ou trancado no escritório em casa. Quando conversávamos, era sempre sobre coisas práticas, horários, contas, nosso filho. Não conseguia me lembrar da última vez que tivemos uma conversa sobre nós dois. Tentei me convencer de que era apenas o estresse de sermos pais de primeira viagem, mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. Depois da festa, estava cansada de sentir que não era suficiente. Decidi que precisava fazer algo, principalmente por mim e pelo meu filho. O primeiro passo foi enfrentar minha depressão pós-parto. Encontrei uma terapeuta especializada em saúde mental pós-parto e comecei a frequentar sessões semanais. Foi uma das melhores decisões que já tomei, porque me ajudou enormemente. Depois, me dediquei a recuperar minha forma física, não pelo meu marido, mas por mim. Entrei em um grupo de fitness para mães, que se reunia 3 vezes por semana. Era exatamente o que eu precisava, porque era um grupo de mulheres que havia passado por algo parecido. Nos apoiávamos mutuamente, o que foi muito positivo. Outra mudança que fiz foi começar a preparar as refeições aos domingos, assim teria algo saudável para comer durante a semana.
Quando não tinha vontade de cozinhar dessa forma, não acabaria pedindo uma pizza. Por último, comecei a sair para caminhar com meu filho todos os dias, mesmo que estivesse exausta. Passei a priorizar o cuidado pessoal, mesmo que fosse fazendo uma sessão rápida de yoga durante a soneca do bebê. Tentava aproveitar cada segundo livre que tinha. Nos meses seguintes, o progresso começou a ser visível, mesmo que de maneira lenta. Perdi o peso da gravidez e algo mais. Meu corpo estava mais forte, mais saudável e mais capaz do que nunca, o que também me dava mais energia. Não só estava melhor fisicamente, como também estava em um lugar muito melhor mental e emocionalmente. Mas é aqui que as coisas se complicam. Assim que comecei a parecer melhor, a atitude do meu marido em relação a mim mudou completamente. De repente ele queria passar tempo comigo novamente, fazia elogios constantemente, me tocava e tentava iniciar intimidade. Parecia que ele não conseguia tirar as mãos de mim, um contraste enorme com o distanciamento que demonstrava meses atrás. Ele começou a planejar noites de encontros, algo que não fazia desde antes do nascimento do nosso filho. Chegava em casa com pequenos presentes como flores ou meus lanches favoritos, e dizia coisas como: "Pensei em você quando vi isso." Era como se ele estivesse tentando me conquistar novamente. Mas em vez de me sentir lisonjeada, eu só me sentia confusa. Ele até começou a enfrentar sua mãe quando ela fazia os habituais comentários, que agora eram sobre outras coisas, como minhas decisões de criação ou minha carreira. Ele a confrontava e pedia que parasse, algo que eu tinha implorado para que ele fizesse durante anos. E agora ele fazia sem que eu pedisse. Mas eu não sinto nada. Isso é o que mais me assusta. Olho para ele, e tudo o que consigo pensar é em como ele me abandonou quando eu mais precisava, como ele ficou sentado em silêncio enquanto sua mãe me humilhava na frente de todos os nossos conhecidos. Como parece que só me valoriza quando estou de uma certa forma. Quando finalmente tentei conversar com ele sobre isso, ele nem sequer se desculpou. Em vez disso, ficou na defensiva, dizendo que estava me mostrando amor duro porque se importava com a minha saúde. Disse que não queria incentivar o meu ganho de peso e que seu silêncio era para me motivar a voltar à forma. E então, como se isso já não fosse ruim o suficiente, disse que eu deveria estar grata porque funcionou. Mas não era preguiça ou descuido como sua mãe tão gentilmente entre aspas sugeriu. Eu estava lutando para sobreviver, e ele só observava. Isso tem me corroído por semanas. Cada vez que ele me toca, sinto nojo. Seus elogios parecem insultos disfarçados, como se ele só os dissesse porque agora eu os mereço. Cada vez que ele tenta ser íntimo, não consigo evitar lembrar como ele nem conseguia me olhar quando eu estava mais pesada. Estamos dormindo em quartos separados há algumas semanas. Não é algo que tenhamos formalmente combinado, simplesmente aconteceu. Ele passa a maior parte do tempo no quarto de hóspedes, e eu tenho ficado no nosso quarto com o monitor do bebê. Quando ele tenta conversar sobre isso, geralmente acaba se colocando no papel de vítima. Ele começou a dizer para sua família e alguns amigos em comum que eu ainda tenho sequelas da gravidez, que isso me leva a puni-lo. Eu já não sei o que fazer. Parte de mim pensa que deveríamos tentar terapia de casal. Talvez um profissional possa ajudá-lo a enxergar o quão prejudicial tem sido o comportamento dele ou me ajudar a encontrar uma forma de superar isso. Mas outra parte de mim se pergunta se ainda há algo a salvar. E então tem o nosso filho. Ele só tem 1 ano agora, mas não consigo parar de pensar no futuro. O que direi a ele quando for mais velho? Ele crescerá pensando que relacionamentos são condicionais, que o amor se ganha por meio de aparências ou conquistas. Não quero isso para ele. Ao mesmo tempo, não consigo parar de me questionar. Estou exagerando? Deveria estar grata porque a abordagem de amor duro dele funcionou. Agora estou mais saudável, tanto física quanto mentalmente. Mas isso não muda o fato de que tive que passar por essa jornada sozinha, que ele não se importou comigo até que eu melhorasse. É isso que o amor deve ser? Já não sei mais. Só me sinto tão perdida. Não importa qual escolha eu faça, sinto que será uma situação em que eu perco. Se eu ficar, tenho medo de nunca realmente perdoá-lo e acabarmos no mesmo lugar novamente. Se eu sair, tenho medo do que isso significará para o nosso filho e para o meu próprio futuro. Gostaria de ter uma resposta clara, mas tudo o que sinto é esse peso de uma insuportável incerteza. Atualização 1. Olá! Após publicar isso, percebi que precisava de um pouco de distância física para clarear minha mente e descobrir o que realmente queria. Meu irmão e minha cunhada sempre foram meu refúgio seguro. São o tipo de pessoas que conseguem levantar o ânimo só por estarem por perto. Quando souberam do que estava acontecendo, não hesitaram em oferecer a mim e ao meu filho um lugar para ficarmos por alguns dias. Era exatamente o que eu precisava. Então arrumei o essencial, deixei um bilhete curto para o meu marido e dirigi por 1 hora até a casa deles.
Os 4 dias que passei com eles foram como apertar o botão de reiniciar da minha alma. Minha cunhada, que passou por suas próprias lutas com a imagem corporal depois de ter filhos, me entendeu completamente. Ela compartilhou tudo o que enfrentou, e eu não me senti tão sozinha nessa situação. Meu irmão também foi de grande ajuda, já que, diferente do meu marido, ele apoiou minha cunhada em algo semelhante ao que eu estava vivendo. Pela primeira vez em meses, me senti eu mesma novamente. Quando voltei para casa, não sabia o que esperar. A casa estava estranhamente impecável, o que percebi imediatamente que era resultado de uma limpeza feita por estresse. Meu marido parecia não ter dormido há dias. Assim que cruzei a porta, ele desmoronou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Começou a chorar. Meu marido não é uma pessoa que chora ou demonstra emoções, então foi uma grande surpresa para mim. Ele me disse que sentia muito e que estava com muito medo quando percebeu que eu realmente poderia deixá-lo. Admitiu ter sido um covarde quando se tratava de sua mãe e confessou que tinha sido um parceiro terrível, especialmente durante meu período pós-parto. Disse que não reconheceu o quanto eu estava mal porque estava muito preso em seu próprio estresse com a paternidade e o trabalho. Ele disse que lamentava cada momento em que ficou em silêncio enquanto sua mãe fazia aqueles comentários. Disse que queria consertar as coisas de qualquer forma possível, que faria o que fosse necessário para me compensar e até sugeriu que tentássemos terapia de casal. O pedido de desculpas pareceu genuíno, mas, sendo honesta, ainda tenho minhas dúvidas. A parte da terapia de casal é a mais estranha, porque ele nunca acreditou em falar com um profissional. Ele também falou sobre estabelecer limites firmes com sua mãe, algo que eu pedi por anos. Para provar que estava falando sério, até me mostrou mensagens de texto que enviou para ela, nas quais dizia para parar de fazer comentários sobre minha aparência e me respeitar como sua esposa e mãe de seu filho. Não vou dizer que tudo isso é ruim, mas é difícil processar o fato de que isso não foi um instinto dele desde o começo. Mesmo com as dúvidas, aceitei tentar a terapia, não porque esteja pronta para perdoar tudo, mas porque quero poder olhar nos olhos do meu filho um dia e dizer que fiz tudo o que pude antes de decidir me separar. Se esse casamento for acabar, preciso saber que fiz tudo o que estava ao meu alcance para fazê-lo funcionar. Meu irmão, que sempre foi muito protetor comigo, acha que estou sendo indulgente demais. Ele não confia na mudança repentina de coração do meu marido, e honestamente, eu também não posso dizer que confio totalmente. Minha cunhada, por outro lado, apoia minha decisão de tentar a terapia. Ela diz que vale a pena explorar se o amor que um dia tivemos pode ser reconstruído, especialmente tendo um filho em comum. Eu oscilo sobre isso todos os dias. Em um momento, sinto que isso pode ser um ponto de virada, uma oportunidade para superar uma crise e sair mais forte dela. No momento seguinte, me pergunto se só estou me preparando para mais dor. Pelo menos agora sei que tenho opções. Tenho meu irmão e minha cunhada ao meu lado, que mostraram que posso contar com eles, aconteça o que acontecer. Tenho minha própria força, que redescobri nos últimos meses. E tenho meu filho, que é minha maior motivação para criar uma vida feliz e saudável, seja isso com ou sem o pai dele. Atualização 2. Olá! A vida tem uma maneira de tirar o fôlego justamente quando você acha que finalmente está conseguindo recuperar a calma. A terapia de casal começava a parecer um progresso, e pela primeira vez em muito tempo, meu marido parecia genuinamente interessado em consertar as coisas. Ele estava sendo construtivo nas sessões, se abrindo e compartilhando sentimentos que aparentemente havia guardado por anos, além de se comprometer a mudar seu comportamento. Em casa, ele estava mais presente, tomando a iniciativa com nosso filho e até limpando a casa sem que eu pedisse. Eu estava sendo cautelosa, mas tinha uma certa esperança de que isso pudesse ser algo bom. Quero acreditar que todos os relacionamentos enfrentam problemas, mas se superados, tornam-se mais fortes. Pelo menos, problemas que não sejam tão graves a ponto de destruir a relação completamente e torná-la irreparável. Mas este era o tipo de relacionamento em que os problemas eram mais profundos. Uma noite, ele estava no banho, e seu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. Normalmente eu não teria dado atenção. Nunca me importei em vasculhar, sempre acreditei que confiança e privacidade são fundamentais em um relacionamento. Mas algo na pré-visualização da notificação chamou minha atenção. Era uma mensagem de alguém chamada Kelsey que dizia: "Você deveria simplesmente deixá-la. O que temos é melhor." Ele havia me dado sua senha algumas semanas antes, durante uma de nossas sessões de terapia, quando estávamos tentando reconstruir a confiança. É irônico como aquele exercício para construir confiança acabou me levando ao momento em que toda a confiança foi perdida. Abri o telefone, esperando que tivesse interpretado mal. Talvez fosse uma piada interna estranha, um mal-entendido. Mas conforme li as mensagens, qualquer esperança que eu tinha desapareceu. Os textos remontavam a meses atrás, muito antes de eu começar a perder o peso da gravidez, antes do primeiro aniversário do nosso filho e antes da terapia.
Enquanto eu estava em casa lutando contra a depressão pós-parto, lidando com o trabalho e tentando ser a melhor mãe possível, meu marido estava tendo um caso com alguém. E essa pessoa era sua colega de trabalho, alguém sobre quem ele já havia me falado em algum momento, mas em quem nunca pensei duas vezes. As conversas tinham todas as características de uma traição, incluindo piadas que só eles entendiam. Ela o chamava por apelidos carinhosos, e ele dizia que ela o fazia se sentir vivo novamente. Eles também falavam sobre mim, sobre como eu era emocional demais e não era mais a mesma desde que tivemos nosso filho. Ele dizia que se sentia preso e não tinha certeza se conseguiria continuar para sempre, e ela o encorajava a me deixar. Havia mensagens detalhando encontros durante o almoço, viagens de trabalho e até planos de futuro juntos. Tudo isso começou antes do primeiro aniversário do nosso filho, na mesma época em que ele supostamente estava me dando amor duro, sobre meu peso e demonstrando preocupação com minha saúde. Mas na verdade, ele estava dando amor duro a outra pessoa, se é que me entendem. Cada mensagem era pior que a anterior. Eles faziam piadas sobre meu corpo de mãe rindo do peso que eu ainda carregava desde a gravidez. Ele reclamava que eu estava sempre cansada e já não era divertida, convenientemente ignorando o fato de que eu estava lidando com trabalho, maternidade e casa enquanto ele saía para almoços secretos com sua coleguinha. Havia selfies dela na academia com legendas provocativas, e as respostas dele estavam cheias de emojis de olhos de coração e elogios. Quando confrontei, sua reação me deu náuseas. Ele chorou, como fez quando voltei da casa do meu irmão, dizendo que havia cometido um erro terrível. Jurou que não era uma relação romântica, apenas física, porque não conseguia isso de mim. Ele teve a audácia de dizer que pensava em mim o tempo todo enquanto estava com ela, o que pouco fez para me confortar. Não consegui ouvi-lo por mais tempo. Liguei para o meu irmão, que chegou em menos de uma hora pronto para ajudar. Ele não fez muitas perguntas, apenas começou a empacotar as coisas do meu marido enquanto eu permanecia sentada, segurando as lágrimas e tentando me manter forte pelo meu filho. Meu marido ficava rondando, alternando entre me implorar e gritar que eu estava exagerando. Ele disse que poderíamos superar isso, que devíamos isso ao nosso filho, mas quantas chances uma pessoa merece? Quando meu irmão terminou, entreguei as malas ao meu marido e disse para ele ir embora. Ele tentou me abraçar, mas só de pensar nisso me dava nojo. Finalmente ele saiu pela porta. Agora, ele está ficando com um amigo, ou pelo menos é o que diz. Pode estar com Kelsey. Troquei as fechaduras, entrei em contato com um advogado e comecei a reunir tudo o que preciso para avançar com o divórcio. Meu filho continua pedindo pelo pai, e toda vez que isso acontece, sinto como se meu coração fosse arrancado. Sei que meu marido ama nosso filho, nunca duvidei disso. Mas não posso deixar que ele cresça pensando que isso é amor. Não vou permitir que acredite que o amor é condicional, que a lealdade é opcional ou que desculpas são suficientes para reparar a confiança quebrada. Dói. Não vou negar. Mas sei que ficar doeria mais. Eu mereço algo melhor. Meu filho merece algo melhor. Atualização 3. Olá. Ontem, eu oficialmente dei entrada nos papéis do divórcio. Se já era emocionalmente desgastante apresentar os papéis, a família do meu futuro ex-marido entrou em um total modo de crise. Minha sogra, fiel ao seu caráter, não perdeu a oportunidade de se intrometer onde não foi chamada. Ela não disse diretamente, mas, de forma indireta, deixou claro que acha que eu deveria perdoar o que ela considera um simples erro. Ela chegou ao ponto de me culpar, dizendo que se eu tivesse me mantido melhor depois da gravidez, meu marido não teria me traído. Bom, desculpe por não parecer uma modelo enquanto dava a ela um neto e ao meu ex-marido um filho. Depois tem minha cunhada, a irmã do meu marido, não a esposa do meu irmão, que é a rainha das opiniões não solicitadas. Segundo ela, eu sou egoísta por não considerar como o divórcio vai afetar meu filho. A reputação da família na igreja. Sim, porque minha sogra e minha cunhada frequentam a igreja, e todo esse assunto de divórcio por infidelidade será um tema importante na comunidade delas. Lamento não me importar nem um pouco com isso. Elas deveriam estar falando com meu ex-marido, já que trair também é pecado. Além disso, me pediram que não use meu filho como vingança contra meu ex-marido. Mas ninguém para pensar que talvez meu ex-marido não deveria ter usado sua colega de trabalho para fugir de estar com uma pessoa gorda. Bloqueei todos eles, cada um deles. Meu telefone, que antes era uma fonte constante de estresse, agora é um espaço tranquilo e pacífico. As únicas mensagens que recebo agora são positivas, de pessoas que me apoiam. Não tenho espaço para quem apoia um infiel ou minimiza o que ele fez. Meu irmão e sua esposa têm sido mais do que eu poderia pedir. Eles têm cuidado do meu filho enquanto me reúno com advogados e ficaram comigo em algumas noites difíceis. Não consigo expressar o quanto sou grata a eles e sinto que preciso retribuir isso de alguma forma. O divórcio é o mais próximo de uma tortura chinesa que se pode imaginar.
Parece que há uma lista interminável de formulários para preencher, reuniões com meu advogado e conversas sobre custódia e finanças que te deixam exausta. Ainda assim, sei que este é o caminho certo para mim e para meu filho. Meu advogado parece confiante de que conseguirei a custódia principal, especialmente considerando tudo que veio à tona. Estamos trabalhando em um plano de coparentalidade que mantém as coisas o mais simples possível. O objetivo é minimizar o contato direto entre meu ex e eu, enquanto meu filho mantém uma relação com o pai. É complicado e honestamente parece como caminhar em uma corda bamba, mas estou decidida a lidar com isso com graça, pelo bem do meu filho. Ainda estou fazendo terapia, já que isso me ajudou com meu problema anterior e agora está me ajudando com este. Não é a mesma terapeuta, já que a anterior era especializada em depressão pós-parto, mas foi recomendada por ela, e isso foi tudo que eu precisava saber para confiar que seria útil. E realmente foi. Atualização final. Olá! Quanto compartilhamos juntos nesses meses e quanto minha vida mudou durante todo esse tempo. Antes de começar a atualização final da minha história, quero agradecer pelos comentários e pelo apoio. Não queria esquecer de vocês. Para responder àqueles que me disseram que eu não deveria permitir que meu ex-marido tivesse a custódia porque é uma pessoa tóxica, assim como sua mãe, e que eu deveria evitar que meu filho tivesse contato com eles, deixem-me explicar. Não há muito que eu possa fazer. Não é como se um juiz fosse me conceder a custódia completa sem motivo. Tem que haver uma justificativa que prove que ele é um mau pai, e como já disse, ele não tem sido. Sim, talvez eu tenha cuidado mais do nosso filho do que ele, mas isso era natural, já que eu precisava amamentar. Algo que claramente ele não poderia fazer mesmo que quisesse. Claro, eu poderia ter dado mamadeira, mas pelo que me explicaram, o contato entre o bebê e a mãe não só é benéfico para o bebê, como também para a mãe. Mesmo assim, vou criar meu filho para que entenda claramente que nunca se deve julgar as pessoas pela aparência. O divórcio é uma das coisas que já terminaram, e é por isso que estou escrevendo esta atualização. Não foi muito difícil, considerando que foi um divórcio por culpa, e havia muitas provas de que meu ex-marido era o culpado. Fiquei com a casa porque era uma herança dos meus pais, e por isso meu irmão me ajudou a tirar meu ex-marido daqui. Além disso, ele agora terá que pagar pensão alimentícia. A custódia foi dividida majoritariamente a meu favor, com meu filho passando a semana comigo e os fins de semana com o pai. Espero que isso funcione e que eu não precise voltar aqui para falar novamente sobre ele. Quanto à igreja da minha ex-sogra e da minha ex-cunhada, aconteceu algo engraçado. Eu não estava presente para ouvir o sermão daquele dia, mas o que me contaram é que foi sobre infidelidade e sobre não proteger as vítimas de pessoas que destroem casamentos. Foi um sermão claramente direcionado à família do meu ex-marido, e elas tiveram que sair cedo porque estavam com vergonha demais para ficar. Minha relação com meu ex-marido é o que eu chamo de cordial. Neste momento não somos grandes amigos, mas tentamos ser respeitosos pelo bem do nosso filho. Acho que isso é o mais normal, considerando tudo o que aconteceu. Às vezes ele me faz um elogio quando vem buscar nosso filho, dizendo que eu estou bonita ou mencionando que gostaria de me convidar para tomar um café. Mas eu sempre recuso e digo que ele pode guardar esses comentários para si. Segundo ele apenas gosta de apreciar a beleza, mas já deixei claro que essa beleza não está mais disponível para ele. Ele perdeu sua chance. Não estou interessada em seus elogios porque não quero voltar com ele. Além disso, é irônico pensar que, com o descuido durante o divórcio, ele agora está um pouco mais cheinhos. Então, não entendo por que deveria sequer considerar estar com ele neste momento. Ou será que os padrões de beleza só se aplicam de forma inversa? Não é algo que me incomode, mas é muito contraditório da parte dele. Talvez alguém devesse ensiná-lo um pouco de amor duro. Quem sabe sua mãe. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Peguei minha esposa mentindo sobre a paternidade do nosso filho e o que fiz a seguir deixou ela sem palavras no tribunal. Olá! Eu, um homem de 36 anos, trabalho como supervisor de turno em um grande armazém em uma cidade suburbana. Sou casado há quase 6 anos, e durante a maior parte desse tempo, acreditei que minha vida era estável. Tínhamos uma pequena casa em uma rua tranquila, discutíamos o habitual sobre tarefas domésticas e planos para o fim de semana, mas nada que soasse como um grande problema. Quando minha esposa anunciou que estava grávida, alguns anos após o casamento, senti uma onda de emoção. Ter um filho parecia um sonho que se tornava realidade. Eu estava pronto para ser pai, para ensiná-lo sobre a vida, vê-lo crescer. Mal sabia eu que, por trás dessa alegria, havia um segredo que destruiria nosso casamento. Desde o momento em que nosso filho nasceu, dediquei-me completamente a ele.
Eu cuidava das mamadas noturnas, trocava fraldas e registrava com entusiasmo cada marco de desenvolvimento. Minha esposa, por sua vez, parecia satisfeita. Ela frequentemente elogiava minha dedicação como pai. A vida seguia em um ritmo previsível, conciliando turnos de trabalho, compras e jantares em família. Não havia nada que me levasse a suspeitar de algo errado. Com o tempo, porém, notei algumas diferenças sutis entre mim e meu filho. A cor do cabelo, a cor dos olhos e até mesmo alguns traços faciais não combinavam com o lado da minha família. Amigos brincavam que a genética pode pular gerações, e eu ria disso, sem dar muita importância. Minha esposa descartava qualquer dúvida dizendo que ele puxava parentes distantes da família dela. Não era uma preocupação significativa, mas uma pequena dúvida começou a se instalar na minha mente. Eu nunca deixei essa dúvida crescer o suficiente para suspeitar dela de algo errado, pelo menos não conscientemente. Quando nosso filho fez 2 anos, mais estranhezas surgiram. Durante um check-up médico de rotina, um médico comentou sobre certos traços hereditários. Minha esposa fez uma piada casual sobre mistérios familiares e rapidamente mudou de assunto. Senti um incômodo, uma sensação de que algo não estava certo. As diferenças eram persistentes demais para serem ignoradas. Ainda assim, reprimi minhas suspeitas, convencendo-me de que estava exagerando. Afinal, um casamento era construído sobre confiança, ou pelo menos era o que eu acreditava. Tudo mudou há alguns meses, quando as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Um amigo, que havia descoberto recentemente que o pai dele não era quem ele pensava, sugeriu que, se eu estivesse curioso, poderia fazer um teste de paternidade privado. No começo, ri da ideia. Eu e minha esposa não tínhamos motivos para duvidar um do outro. Mas aquela vozinha no fundo da minha cabeça não parava de sussurrar. Eventualmente, cedi à curiosidade. Comprei um kit de teste em casa, enviei as amostras e tentei não pensar muito nos possíveis resultados. No dia em que os resultados chegaram, eu estava sozinho em casa. Minha esposa havia levado nosso filho para visitar um parente. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o e-mail com o relatório do laboratório. Meu coração batia forte. E então vi uma probabilidade quase zero de paternidade. Fiquei olhando para a tela, lendo e relendo, esperando que meus olhos estivessem me enganando, mas a mensagem permanecia a mesma. A criança que eu estava criando e amando como se fosse minha não era biologicamente minha. O choque tomou conta do meu corpo. Incredulidade, mágoa, raiva. Como isso podia acontecer? A esposa em quem eu confiava, o casamento que eu considerava sólido. Foi tudo uma mentira? Uma torrente de perguntas invadiu minha mente. Quem era o pai biológico da criança? Há quanto tempo ela sabia? Por que ela nunca me contou a verdade? Aquela noite, mal consegui dormir. Minha esposa percebeu minha tensão quando voltou para casa e perguntou se estava tudo bem. Esforcei-me para improvisar uma mentira vaga sobre estresse no trabalho. Confrontá-la em meio a um turbilhão de emoções parecia arriscado demais. Eu precisava de clareza, de um plano. Por dentro, sentia-me traído até o âmago, mas mantive a calma. Se ela havia mentido por anos, provavelmente estaria preparada para continuar mentindo agora. Nos dias seguintes, comecei a investigar em silêncio, procurando mais informações. Lembrei-me de um antigo namorado com quem ela mantinha contato, um mês antes de nos casarmos. Será que ele estava envolvido? Minha esposa sempre o desconsiderava como sendo apenas um amigo, mas eu percebia uma tensão sutil sempre que o nome dele surgia. A desconfiança que estava adormecida agora ganhava vida. Se ela ainda mantinha uma ligação com ele, talvez isso explicasse as características inexplicáveis da criança. Minha raiva fervia. Ela me enganou emocionalmente, permitindo que eu construísse toda uma identidade em torno da paternidade. Se isso foi deliberado, se ela realmente sabia desde o início, a traição era quase indescritível. Mas eu precisava de mais do que suposições. Decidi reunir todas as provas possíveis, mensagens, conexões ou qualquer outra coisa que pudesse esclarecer a situação. Preparei-me para o confronto. Comecei a examinar os registros telefônicos e percebi que minha esposa fazia chamadas frequentes para um determinado número, muito mais do que ela havia admitido. Ela alegava que era um velho amigo, mas o volume de mensagens e chamadas noturnas contava uma história diferente. Enquanto isso,
Tentei manter uma fachada de normalidade em casa, desempenhando o papel de pai amoroso. Cada vez que meu filho ria ou me abraçava, sentia uma nova dor no coração. Ele era inocente em tudo isso, mas a maneira como eu via nosso relacionamento estava abalada. Tudo isso foi construído sobre uma mentira? Uma noite, juntei coragem para perguntar à minha esposa sobre aquele velho amigo. Ela ficou tensa, dando respostas evasivas. Minhas suspeitas se intensificaram. Pressionei um pouco mais, insinuando que eu poderia entrar em contato diretamente com ele. Foi então que ela se tornou defensiva, afirmando que eu estava paranoico e que precisava confiar nela. A intensidade da reação dela apenas confirmou meus piores medos. Percebi que isso era maior do que uma amizade casual, ela estava escondendo algo profundo. Sem querer causar um confronto sem estar totalmente preparado, recuei nos dias seguintes. Marquei uma reunião com um advogado discretamente. Levei os resultados do teste de paternidade e expliquei a situação. O advogado mostrou-se solidário e explicou que, em muitos estados, se eu contestasse a paternidade após anos reconhecendo a criança como minha, a situação poderia se complicar legalmente. Obrigações de pensão alimentícia, prazos e leis variam, mas ele também me assegurou que, se eu tivesse provas da traição dela, isso poderia influenciar um acordo de divórcio e a custódia. Além disso, eu tinha base para tomar medidas legais se quisesse renunciar à paternidade. Essa ideia me horrorizava. Pensar em renunciar ao filho que eu ajudei a criar era devastador. Meus sentimentos estavam divididos. Apesar de toda a dor, eu ainda me importava com o garotinho que me chamava de papai. Mas a traição era tão dolorosa que eu questionava tudo. Meu advogado recomendou cautela, especialmente em relação a qualquer confronto na frente do nosso filho. Saí da reunião com uma mistura de emoções, sem saber qual seria o próximo passo. Logo depois, encontrei a evidência crucial que eu temia. Havia uma pasta escondida no computador que compartilhávamos. Minha esposa aparentemente não cobriu bem seus rastros. Dentro, havia várias trocas de e-mails com aquele ex-namorado, mencionando encontros na época em que ela engravidou. Um e-mail em particular fazia referência ao bebê, com o ex perguntando se ela tinha certeza de que seu marido acreditava que a criança era dele. Minha esposa respondeu que estava tudo sob controle. Meu estômago revirou ao ler aquelas palavras. Ela sabia desde o início. Ela me enganou deliberadamente e continuou assim por anos. Aquela noite, a confrontei na sala de estar. Com o coração batendo forte, coloquei diante dela os resultados do teste de paternidade, os e-mails e os registros de chamadas. Ela ficou pálida e tentou soltar negações fracas, mas as provas eram inegáveis. Finalmente, seus ombros caíram, e ela admitiu que sim, ela suspeitava, desde o início, que a criança não era minha. Ela insistiu que foi um erro, que tentou fazer a coisa certa ao dar ao bebê uma família estável. Suas justificativas pareciam distorcidas e egoístas. Perguntei se o ex sabia que era o verdadeiro pai. Ela murmurou que eles tinham um entendimento intermitente, mas que nunca o pressionou a assumir a paternidade. Minha raiva aumentou. Ela disse que era mais fácil assim. Você é um provedor melhor, ele não quer a responsabilidade. Percebi que fui enganado, não apenas no amor, mas também pela segurança financeira. Minha esposa essencialmente me usou como um bilhete de refeição. Disse a ela, diretamente, que estava saindo e que provavelmente iríamos nos divorciar. Ela desabou em lágrimas, implorando para que eu não abandonasse nosso filho. Meus sentimentos estavam divididos ao meio. Por um lado, eu amava o menino que acreditava que eu era seu pai. Por outro lado, sentia que minha esposa havia construído toda a nossa vida familiar sobre uma farsa. Se ela queria me manipular emocionalmente para que eu ficasse, teria que encarar o fato de que sua própria mentira desencadeou tudo isso. As semanas seguintes foram agonizantes. Comecei a dormir no quarto de hóspedes, recusando-me a participar de sua encenação de um casamento normal. Meu advogado delineou possíveis caminhos legais. Eu poderia pedir o divórcio com base em fraude, potencialmente contestar a paternidade se agisse rapidamente. Alternativamente, poderia permanecer como pai legal, caso escolhesse, mas isso exigiria aceitar a criança como minha responsabilidade, mesmo que geneticamente ele não fosse meu. Eu lutava com minha consciência. O menino era inocente, nada disso era culpa dele. Mas como eu poderia continuar vivendo uma mentira, especialmente se o pai biológico estivesse à espreita?
Enquanto isso, minha esposa tentou todas as táticas possíveis: lágrimas, desculpas, raiva, argumentos manipulativos sobre como eu destruiria a vida do nosso filho se fosse embora. Ela até teve a audácia de sugerir que esquecêssemos o teste e continuássemos como se nada tivesse acontecido. Recusei. A traição era grande demais. Eventualmente, entrei com o pedido de divórcio. Minha esposa retaliou, ameaçando lutar pela guarda total e pelo pagamento de pensão alimentícia. Era surreal, ela exigindo que eu pagasse por uma criança que ela sabia que não era minha biologicamente. Meu advogado me tranquilizou que, uma vez contestada a paternidade, o tribunal levaria em consideração os resultados do teste. Ainda assim, em algumas jurisdições, se meu nome estivesse na certidão de nascimento e eu tivesse atuado como pai por anos, poderia ser financeiramente responsável. A incerteza pesava sobre mim. Uma audiência preliminar foi marcada. Naquele dia, a tensão estava no ar. Minha esposa chegou com uma falsa confiança, acompanhada por seu advogado. Ela me lançou um olhar arrogante, como se antecipasse que eu seria forçado a continuar pagando a pensão, baseado no melhor interesse da criança. Meu advogado e eu nos preparamos meticulosamente, reunindo toda a documentação, os resultados do teste de paternidade, e-mails mostrando que ela sabia a verdade e evidências do ex assumindo a paternidade. Nossa intenção era provar não apenas que eu não era o pai biológico, mas que minha esposa cometeu fraude de paternidade, enganando-me intencionalmente. Durante a audiência, o advogado dela argumentou que eu era o único pai que a criança conhecia e que romper esse vínculo causaria danos. Senti um peso de culpa, eu realmente me importava com o menino, e a última coisa que queria era magoá-lo. Mas as manipulações da minha esposa não me deixaram escolha. Meu advogado, então, apresentou a troca de e-mails, mostrando o ex perguntando sobre o bebê. Havia menções explícitas ao período do caso, que coincidia com a concepção. Minha esposa ficou rígida em seu assento. O olhar do juiz estreitou-se enquanto analisava as provas. O silêncio na sala de audiência era palpável. Quando chegou minha vez de falar, fui direto. Expliquei como descobri a verdade através de um teste de paternidade privado, como confrontei minha esposa sem provas e como ela admitiu que sabia o tempo todo. Admiti que me importava profundamente com a criança, mas não podia continuar um relacionamento fundamentado em mentiras. Além disso, se o pai biológico existia, era justo que ele assumisse a responsabilidade ou que minha esposa enfrentasse as consequências de suas escolhas. O juiz perguntou diretamente à minha esposa: "Você sabia, desde o início, que seu marido poderia não ser o pai?" Seus olhos vagaram pela sala, e ela murmurou algo sobre não ter certeza, mas os e-mails a contradiziam. A tensão no ambiente era elétrica. O advogado dela se remexia na cadeira, percebendo que sua posição estava desmoronando sob o peso das provas inegáveis. O clímax ocorreu quando meu advogado chamou o ex como testemunha. Ele havia concordado a contragosto em depor após ser intimado. Em uma voz hesitante, ele admitiu que o período do caso coincidia com a concepção da criança. Também revelou que minha esposa havia dito explicitamente que lidaria com a situação, deixando-me acreditar que era o pai. Um suspiro audível percorreu a sala do tribunal. Vi minha esposa afundar na cadeira, sua compostura desmoronando com essa revelação. O juiz tinha ouvido o suficiente. Embora tenha expressado preocupação com o bem-estar da criança, ele reconheceu a gravidade da fraude de paternidade. Ele decidiu que eu não era o pai legal, poupando-me de mais obrigações financeiras. Também determinou que minha esposa tinha a responsabilidade de resolver questões de custódia ou pensão com o verdadeiro pai biológico. O rosto dela perdeu toda a cor. Sem palavras e incapaz de contestar a decisão, ela ficou estática. Ela apostou no sistema, tentando me forçar a permanecer como figura paterna, mas suas manipulações eram evidentes demais para serem ignoradas pelo tribunal. O decreto final foi um golpe nas suas ilusões. O divórcio seguiria adiante, sem que ela recebesse qualquer pensão alimentícia, em parte devido à sua conduta enganosa. A questão da paternidade foi resolvida a meu favor. Enquanto saía do tribunal, fui tomado por um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque a justiça havia prevalecido e eu não estaria preso a uma mentira. Tristeza, porque uma criança por quem eu me importava foi apanhada no fogo cruzado das mentiras de sua mãe. Mas compreendi que continuar alimentando essa falsidade não seria saudável para ninguém, nem mesmo para ele. Fora do tribunal, minha esposa tentou uma última cartada.
Entre lágrimas e acusações, disse que eu estava abandonando uma criança que me via como pai. Eu me mantive firme, lembrando-me dos meses de turbulência e do jeito descarado com que ela me enganou. Ela teve meses, anos para ser honesta e evitar isso. Escolheu o contrário. Sem dizer uma palavra, virei-me e a deixei ali, consumida pelas consequências de suas próprias mentiras. Nas semanas seguintes, a notícia do drama no tribunal se espalhou entre nossos conhecidos. As opiniões eram variadas. Alguns achavam que eu deveria continuar sendo uma figura paterna, outros simpatizavam, reconhecendo quão profundamente fui traído. A posição da criança continuava sendo dolorosa, mas eu não poderia consertar tudo sozinho. O verdadeiro pai precisava assumir sua responsabilidade, ou minha esposa precisava enfrentar a realidade. Não seria mais uma peça no jogo de manipulações dela. Livre, legalmente, do peso da paternidade, foquei em reconstruir minha vida. Minha casa parecia vazia sem as risadas do menino, mas viver sob uma mentira seria um fardo ainda maior. Procurei um terapeuta para me ajudar a lidar com o impacto emocional, especialmente a culpa por me afastar de uma criança que, um dia, acreditei ser minha. Aos poucos, aceitei que construir um futuro saudável exigia sair da teia emaranhada que minha esposa havia criado. Olhando para trás, vejo uma lição dolorosa em tudo isso. A confiança é preciosa, e a traição dessa confiança, especialmente em algo tão profundo quanto a paternidade, pode desestruturar uma vida inteira. O senso de direito da minha esposa, sua disposição de me enganar por segurança financeira e suas tentativas de manipular o sistema legal acabaram saindo pela culatra. No fim, a decisão do juiz a deixou sem palavras, enquanto me trouxe uma sensação agridoce de validação. Agora, concentro-me na minha cura. O divórcio está em andamento, a divisão de bens sendo resolvida. A cada dia, deixo um pouco mais da amargura para trás. A memória da paternidade, embora baseada em uma mentira, ainda me ensinou compaixão e responsabilidade. Levo isso comigo, mesmo que o menino não esteja mais presente na minha vida diária. Às vezes, fazer a coisa certa significa se afastar de uma situação tóxica, por mais doloroso que isso possa ser. Ela perdeu sua aposta, eu recuperei minha liberdade. E embora toda essa provação tenha sido devastadora, também abriu o caminho para um futuro construído sobre a verdade, onde quer que essa verdade me leve. Atualização final. Olá a todos, já se passou mais de um ano desde que a decisão do juiz mudou minha vida para sempre. Decidi compartilhar esta última atualização porque sei que muitos de vocês têm acompanhado minha história e expressado apoio, preocupação e curiosidade sobre como estou superando tudo o que aconteceu. Os meses que se seguiram à audiência foram certamente complicados. No início, senti um grande vazio na minha vida. Minha casa ficou estranhamente silenciosa sem a risada da criança que eu havia considerado meu filho durante tantos anos. Adaptar-me não foi fácil, mas sabia que precisava fazer isso. Continuar vivendo uma mentira não é bom para ninguém, nem para mim, nem para ele. Durante esse ano, minha ex-esposa finalmente entrou em contato com o verdadeiro pai biológico da criança. Pelo que ouvi de conhecidos em comum, ele começou a assumir algumas responsabilidades, embora muito lentamente. Isso me fez sentir um pouco aliviado, sabendo que pelo menos a criança poderia receber o apoio que merecia de seu pai biológico. No entanto, minha relação com minha ex-esposa continua inexistente, e quero que continue assim para proteger minha paz de espírito. Uma coisa que senti que precisava fazer foi escrever uma carta para a criança. Na carta, expliquei o quanto a amava e que sempre desejaria o melhor para ela, independentemente das circunstâncias. Deixei claro que nada do que aconteceu foi culpa dela e que minha decisão de ir embora não foi porque eu não queria, mas porque estava preso em uma situação que não podia continuar. Espero que um dia, quando ler essa carta, ela entenda que sempre desejarei felicidade e boa saúde para ela. Por minha parte, passei o último ano me reconstruindo. Comecei a ver um terapeuta, que me ajudou muito a lidar com a culpa, raiva e tristeza que os eventos passados me deixaram. Também aprendi a deixar de lado o ressentimento em relação à minha ex-esposa. Embora suas ações tenham sido dolorosas, guardar rancor só prolongou meu sofrimento. Agora, concentro-me em encontrar a paz, aproveitar os momentos simples da vida e talvez abrir meu coração ao amor e à confiança novamente no futuro. Olhando para trás, vejo essa experiência como uma lição dolorosa, mas necessária. Aprendi que a confiança é algo frágil e precioso, e que quando é traída, as consequências podem ser devastadoras.
No entanto, também aprendi que sou mais forte do que imaginava e que, mesmo quando há dor, há um caminho para a cura. Quero agradecer a todos pelo apoio, encorajamento e simpatia. Sua companhia, embora distante, é sempre um farol nessa jornada. Cuide-se e lembre-se de que, às vezes, o que é certo não é o mais fácil, mas sempre é o mais libertador. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.